E outra equipe do Domingo Espetacular viveu uma aventura parecida na Espanha, na trilha que já foi considerada a mais perigosa do mundo. A trilha chegou a ficar fechada, mas agora se destaca mais pela beleza. Mesmo assim, percorrê-la é uma prova de coragem. Uma trilha histórica, estreita, construída no início do século passado. Um caminho que tem só 1 metro de largura e está suspenso a 100 metros de altura. E quem olhar para baixo vai ver 3 rios de água transparente que alimentam uma usina hidrelétrica e formam uma paisagem difícil de esquecer. Estamos em Ardales, no centro da província de Málaga, no sul da Espanha. Essa trilha é chamada Caminito del Rei, ou seja, Pequeno Caminho do Rei. Uma expedição que já foi considerada uma das mais perigosas do mundo. O caminho de pedra começou a ser construído em 1901, para ser um acesso para transporte de materiais e operários da usina hidrelétrica. Desde o começo, ficou famoso pela vista exuberante. A paisagem única é cortada por canyons de 300 metros de altura. Quando a obra da hidrelétrica terminou, o caminho ficou servindo aos moradores dos povoados próximos à usina. Mas ao longo dos anos, a ação da natureza e a falta de manutenção deixaram a trilha deteriorada, sem nenhuma condição de segurança. As autoridades destruíram os acessos à usina para evitar acidentes. Mas o perigo despertava ainda mais a curiosidade sobre o Caminito. Muitos aventureiros entravam de maneira clandestina no local. No ano 2000, 3 jovens morreram num acidente em um dos pontos mais altos do desfiladeiro. As autoridades locais investiram 5,5 milhões de euros, mais de 20 milhões de reais, para recuperar o caminho. Reconstruíram as partes da trilha que estavam destruídas e reforçaram a estrutura de segurança. Eu estou com o Pedro, que é historiador, ele que vai explicar para a gente ao longo do caminho. São 2h30, 3 horas de caminhada. Pedro conta que hoje o caminho não é mais perigoso, mas todos os visitantes devem usar capacete. E pode gerar-se alguma pequena caída de pedra. Logo na entrada dá para ver que o local é realmente disputado por turistas do mundo todo. São quase 4 quilômetros de caminhada debaixo de um sol de mais de 30 graus. A cada curva, uma surpresa de encher os olhos. Aqui a gente está mostrando o caminho da água antigo, quando a represa foi construída. Tem até um pouquinho de água aqui e passava por dentro desse túnel. Então imagina que antigamente esse túnel ficava cheio de água. Não era assim para a gente passar por dentro, para os operários passarem, não. Era o caminho da água desde o rio até a central hidrelétrica, até a central de energia. Olha só, não dá para ver, claro, né? Tudo muito escuro. O avô de Pedro participou da construção da usina hidrelétrica. O historiador cresceu ouvindo histórias sobre o local. Pedro diz que a construção foi difícil, cheia de desafios por causa do relevo do local. Mas mesmo com as dificuldades, tudo era muito organizado. Hoje o trajeto inteiro tem cercas de aço e é calçado com ripas de madeira novinhas. Mas os resquícios da história não foram apagados. Eles aparecem nos pequenos detalhes. A usina foi construída ao lado de uma ferrovia importante que liga Málaga a Córdoba. Nesse ponto, a gente descobre por que se chama Caminito del Rei, o Pequeno Caminho do Rei. O rei Afonso XIII passou por aqui para inaugurar a obra, isso no início também do século XX. Fez esse caminho exatamente que a gente fez e atravessou essa ponte
bem pequenininha por cima desse rio, uns 70 metros mais ou menos de altura da água, até alcançar ali a ferrovia. Durante o caminho, conseguimos observar a vegetação típica das montanhas da região mediterrânea, até que alcançamos o desfiladeiro de Los Gaitanes. A gente chegou aqui no ponto mais alto do Caminito. Dá uma olhada onde a gente está, uma pequena plataforma. A gente está por cima das pedras, aqui bem na encosta. São 100 metros até lá embaixo. É um lugar lindo, maravilhoso. Estamos chegando na reta final. Vamos atravessar uma ponte que liga as duas paredes de pedra. A construção não fazia parte da trilha original. Parece ter sido feita especialmente para os turistas sentirem um frio na barriga. Tem um limite de quantas pessoas? 10 pessoas mais. 10 pessoas a cada vez. Então a gente está esperando, o pessoal já passou, vamos passar aqui. Dá uma olhada para baixo. Dá uma olhadinha aqui. Gente! Ui, balança, viu? Mesmo os mais corajosos ficam um pouquinho apreensivos. Depois do sufoco, a recompensa. A gente está aqui num restaurante típico que fica bem no fim do Caminito. E esse é o Samuel, que vai preparar alguns pratos típicos aqui da região da Andaluzia pra gente. De entrada, uma salada especial com queijo de cabra e manga. No prato principal, uma massa recheada com carne de porco. Já tô com água na boca. Tá bom, Muito bom, gente, maravilhoso. Nada melhor do que comida boa para encerrar uma aventura. Saímos do Caminito del Rei suados, cansados, mas recompensados.